Você já parou para pensar por que grandes ídolos desaparecem tão rápido, enquanto certos novatos surgem quase do nada com uma força absurda? O que está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1 pode ser muito maior do que parece. E talvez o nome Gabriel Bortoleto não esteja sendo falado à toa. Segundo fontes da imprensa internacional como a ESPN e a Motorsport Week, há uma movimentação intensa e silenciosa dentro da Ferrari, alimentada por uma figura conhecida por mover peças invisíveis, Bernie Ecclestone. Ele não apenas declarou que Hamilton está no fim, como também apontou diretamente o jovem brasileiro como seu sucessor ideal. Mas e se tudo isso for apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e planejado? Já comenta aqui de onde você está assistindo essa história. A gente lê tudo e responde o máximo possível, ok? Então vamos juntos. A verdade é que Ecclestone, em entrevista ao jornal suíço Blick, foi direto: Bortoleto vale seu peso em ouro. E isso não é poesia, é mercado, é influência, é geopolítica esportiva. De acordo com o site Auto Racing 1, o ex-chefão da F1 chegou a dizer que a Ferrari deveria demitir Hamilton. Agora, junte isso ao que Alonso vem dizendo sobre o garoto, o melhor rookie de sua geração, e a atuação consagradora no GP da Hungria, eleito piloto do dia após enfrentar Verstappen e o próprio Alonso. E temos algo muito maior em jogo. A Fórmula 1 não está apenas preparando uma troca de pilotos. Está redesenhando quem controla o espetáculo. E o Brasil pode estar no centro disso tudo. Mas não como herói, como produto. Antes de seguir, precisamos te pedir uma coisa séria. A meta desse vídeo é alcançar 500 novos inscritos e ultrapassar as 100 mil visualizações ainda esta semana. Se batermos isso, vamos lançar um vídeo novo e exclusivo revelando os bastidores ainda não contados da Fórmula 1, com histórias que ninguém ousa publicar. Então se inscreve agora no canal. Isso garante que você seja notificado antes de todo mundo e que o algoritmo te entregue os próximos vídeos antes, até de quem assistiu só pela metade. E mesmo que esteja ocupado, deixa esse vídeo rodando até o fim. Isso faz toda a diferença. E fica até o final. Tem uma surpresa que só quem fica até o fim vai entender. Agora vamos ao que ninguém quer que você descubra. Você acha mesmo que a Ferrari, símbolo máximo do prestígio e da tradição na Fórmula 1, tomaria decisões baseadas apenas em desempenho de pista? A verdade é que há pressões muito mais poderosas operando nos bastidores, e o nome de Gabriel Bortoleto virou peça central dessa movimentação. Segundo revelou uma análise publicada no The Judge, Ecclestone vem usando sua influência para pressionar diretamente a escuderia. E não é só uma opinião jogada ao vento. É uma campanha sutil, articulada, que começa a se espalhar entre os nomes grandes do paddock. De forma silenciosa, o tabuleiro da F1 está sendo reconfigurado e Hamilton, outrora intocável, começa a aparecer apenas um empecilho no caminho de uma nova era lucrativa. De acordo com o portal F1 Only, essa pressão sobre a Ferrari envolve mais que preferência por talento jovem. Trata-se de resolver a sucessão de forma estratégica, colocando Bortoleto como nome de consenso entre certos setores da elite esportiva. E enquanto isso, Hamilton vai sendo apagado. A reportagem da ESPN chegou a destacar como seu desempenho atual é questionado internamente, não por falta de habilidade, mas por uma exaustão de imagem. Em termos frios de marketing, ele já rendeu tudo o que podia. Assim, o homem que foi símbolo de modernidade, inclusão e superação passa a ser visto como um produto fora de catálogo, substituível. Mas a pergunta que ninguém ousa fazer é: será que essa substituição não começou muito antes, de forma calculada?
Segundo o Metrópolis, existem relatos de que algumas conversas sobre a possível aposentadoria de Hamilton começaram ainda em 2023, bem antes de qualquer queda de performance. E é aí que o nome de Bortoleto começa a circular com força entre diretores e patrocinadores. Não como promessa, mas como peça ideal para ocupar o lugar do gladiador cansado. A Fórmula 1, como sempre, age em silêncio, mas nunca por acaso. Você consegue imaginar o que significa ouvir um nome brasileiro ecoando pelos corredores silenciosos de Maranello? Não estamos falando de um elogio qualquer. Estamos falando de Gabriel Bortoleto sendo mencionado entre engenheiros veteranos, ex-pilotos consagrados e diretores estratégicos da Ferrari. Segundo análise do site F1i, o impacto da sua performance nas últimas corridas não apenas chamou a atenção, ele sacudiu estruturas. E o mais inquietante, ninguém desmentiu. Na prática, há uma mudança no ar. A escuderia parece não apenas cogitar uma nova fase, parece estar à procura desesperada por um novo símbolo. De acordo com a Motorsport Week, a Ferrari vive hoje uma crise de identidade. Não consegue mais decidir se ainda é um templo de tradição ou uma empresa global em busca de relevância moderna. E isso é perigoso. Quando uma lenda se perde de si mesma, ela pode se agarrar a qualquer rosto que prometa um novo ciclo. Bortoleto aparece como esse rosto, jovem, talentoso, brasileiro, mas acima de tudo, simbólico. E é exatamente por isso que, segundo o portal Scuderia Fans, alguns nomes dentro da própria equipe estariam divididos. Uma parte vê nele o próximo capítulo, a outra ainda vive presa às glórias de um passado que já não se sustenta em pista. Mas será que ele está realmente pronto? O jornal suíço Blick levantou a questão de forma direta. Apesar da habilidade comprovada, o garoto carrega não apenas um carro, mas o peso da salvação de uma marca centenária. É uma expectativa injusta, desumana até, porque não se trata mais de vencer corridas, e sim de sustentar um império emocional que se recusa a morrer. A Ferrari não quer apenas resultados, ela quer um novo mito. E os mitos, como sabemos, não são escolhidos, são fabricados. Quando foi a última vez que um brasileiro brilhou na Fórmula 1 como protagonista? Depois de décadas gloriosas com Senna, Piquet e Barrichello, o Brasil mergulhou num silêncio incômodo, uma ausência que parecia definitiva. E é justamente nesse vácuo que Gabriel Bortoleto reaparece. Mas será mesmo que o sistema da F1 o quer como herói? Ou apenas como um rosto comercialmente rentável? Segundo dados detalhados da Wikipédia em português, Bortoleto tornou-se o primeiro brasileiro com presença permanente na categoria desde 2017. Isso não é só um feito esportivo, é uma oportunidade de mercado. De acordo com a ESPN, o interesse das grandes escuderias em reaproximar-se do público brasileiro aumentou justamente após o crescimento da audiência nos GPs de São Paulo e Miami. A figura de um piloto nacional competitivo ativa imediatamente um ciclo poderoso. Orgulho, engajamento, compra de ingressos, venda de produtos e contratos de transmissão. A Fórmula 1 não é cega a isso. Ela sabe que o Brasil não precisa de um campeão para amar alguém. Basta um símbolo de resistência, de esperança. E poucos são tão convenientes para esse papel quanto um jovem talentoso que vence mesmo vindo de onde ninguém mais vence. A Reuters reforça isso com números. O GP do Brasil é um dos mais lucrativos do calendário. E com Bortoleto em cena, os pacotes comerciais dispararam. Já a F1.com colocou o piloto como um dos nomes mais buscados após o GP da Hungria. Mas o problema é mais profundo, porque a história se repete. Usar o Brasil como palco emocional é uma jogada antiga. Não estão promovendo o país, estão explorando a paixão irracional do seu povo.
E no meio disso, um garoto de 20 anos é vendido como promessa, mas consumido como produto. A pergunta que fica é: quando o marketing acabar, ele ainda será lembrado como mito? Ou será descartado como tantos outros? Heróis não caem por acaso. Eles são derrubados. Em um esporte onde cada curva é milimetricamente calculada, você realmente acha que a narrativa é deixada ao acaso? A trajetória de Lewis Hamilton, que antes era celebrada como símbolo de resistência e revolução dentro da Fórmula 1, começa a ser silenciosamente redesenhada. Segundo o site Auto Racing 1, Bernie Ecclestone afirmou que a Ferrari deveria demitir Hamilton e já preparar o terreno para Bortoleto, não como uma transição natural, mas como um corte cirúrgico, frio, calculado, como quem troca uma peça no tabuleiro. Mas quem escreve esse roteiro? De acordo com o F1 Only, a queda de prestígio de Hamilton não se dá em função dos resultados, mas da saturação de sua imagem. Ele não é mais útil para o tipo de narrativa que a F1 deseja contar agora. E é aí que entra a manipulação. Quando um ídolo começa a se tornar incômodo, o sistema reconfigura os holofotes. O novo precisa de espaço, e o velho precisa parecer cansado, ainda que não esteja. Segundo o The Judge, essa substituição de perfil vem sendo preparada há tempos, com discursos que aos poucos esvaziam o impacto de Hamilton e elevam os sussurros sobre o novo favorito. O Metrópolis vai além. Aponta que a imagem de Hamilton foi consumida até o limite. E agora, com sua relevância diluída em discursos já explorados, ele vira alvo de um abandono silencioso. A questão aqui não é se Hamilton está no fim, é se decidiram que ele já deu o que tinha que dar. E nesse jogo, Bernie Ecclestone surge como algo mais complexo que um porta-voz. Ele é o ventríloco experiente que movimenta sua marionete mais recente, o discurso da renovação. Mas até que ponto a renovação é autêntica? E até que ponto ela é só o próximo capítulo de um roteiro já escrito? Grandes talentos raramente surgem sozinhos. Eles são moldados, apresentados, empurrados na hora certa por mãos que sabem como e quando agir. No caso de Gabriel Bortoleto, essa mão tem nome: Fernando Alonso. Segundo a ESPN, desde 2022, o espanhol passou a agir como mentor pessoal do brasileiro, cuidando não só da técnica, mas da estratégia por trás da sua ascensão. E quando se fala em Alonso, não se fala apenas em talento veterano. Fala-se de alguém que nunca aceitou se curvar ao sistema, mas que soube manipulá-lo a seu favor, como poucos. De acordo com o jornal espanhol AS, Alonso foi decisivo na inclusão de Bortoleto na 14 Management, sua própria empresa de gerenciamento de carreira. O que muitos não percebem é que essa estrutura vai muito além de agenciar pilotos. Trata-se de uma rede poderosa que conecta patrocinadores, escuderias, mídia e conselheiros invisíveis. Nas palavras do próprio Alonso, Bortoleto é o melhor rookie da geração. E essa frase, vindo de quem vem, não é elogio barato. É um sinal, uma senha para que os bastidores comecem a se mover. Segundo a Wikipédia em inglês, Bortoleto já fazia parte do programa de desenvolvimento da McLaren antes de ser redirecionado para a Sauber, onde sua carreira decolou de vez. A Motorsport Week reforça que sua entrada definitiva na Fórmula 1 veio após uma sequência orquestrada de movimentações, contratos, patrocínios, resultados. Nada ali é casual. E o mais intrigante é que Alonso, mesmo correndo por outra equipe, posiciona seu pupilo exatamente onde o jogo mais precisa de um novo protagonista. O plano Alonso nunca foi apenas sobre talento. Foi sobre posicionamento, e parece que está funcionando. Promessas surgem todos os anos na Fórmula 1, mas poucos conseguem transformar expectativa em entrega real.
Gabriel Bortoleto é um desses raros casos em que o discurso se sustenta com números, ultrapassagens e reconhecimento. Segundo o portal F1.com, sua atuação no GP da Hungria foi mais do que um bom resultado. Foi uma afirmação. Em uma pista técnica e exigente, ele segurou nomes como Verstappen e Alonso, terminou em 6º lugar e ainda foi eleito piloto do dia pelo público. Para um novato, não há selo mais legítimo de respeito. De acordo com a ESPN, a performance surpreendente na Hungria não foi um ponto fora da curva. Ela veio após uma crescente notável. No GP da Áustria, Bortoleto conquistou seus primeiros pontos na categoria, mesmo pilotando um carro inferior, o C45 da Sauber, que até então era alvo de críticas severas. O garoto que entrou na F1 sob desconfiança, acusado de ser só mais um empurrado por influência, agora calava os críticos com desempenho puro. A imprensa internacional, que inicialmente tratava-o como uma aposta ousada, começou a rever sua posição. Agora, o tratam como ameaça real. Segundo a Wikipédia em português e a Reuters, Bortoleto foi campeão da Fórmula 3 em 2023 e, como estreante, também venceu a Fórmula 2 em 2024, feito que o colocou diretamente na elite do automobilismo mundial. Mas o detalhe que mais impacta nessa trajetória não está nos troféus. Está na frase dita por Fernando Alonso após a Hungria. Ele é o melhor rookie da geração. Essa frase não sai da boca de alguém como Alonso à toa. Ela tem peso, direção e efeito. Porque mais do que talento, Bortoleto agora tem narrativa. E em um esporte como a Fórmula 1, isso vale quase tanto quanto um título mundial. Você já reparou como a Fórmula 1 sempre repete os mesmos ciclos? Um campeão consagrado entra em declínio, um novato aparece com um timing quase perfeito e então o mundo começa a se render. Não importa o quão grande seja o ídolo, sempre há alguém pronto para substituí-lo. Foi assim com Schumacher, foi assim com Vettel. E agora parece estar acontecendo com Hamilton. A diferença? Os sinais dessa nova troca não são óbvios. Eles estão disfarçados em discursos, sorrisos de bastidores, manchetes estratégicas. Segundo o F1i, o nome de Bortoleto começou a surgir nas conversas de Maranello não depois de suas vitórias, mas antes delas. De acordo com o jornal suíço Blick, Bernie Ecclestone teria feito declarações que funcionam como gatilhos para movimentações silenciosas. Bortoleto vale seu peso em ouro, disse. Mas o que ele não disse em voz alta é que essas frases não são análises, são ordens cifradas para quem entende o jogo. A Motorsport Week apontou que parte da diretoria da Ferrari já estava de olho no brasileiro antes mesmo da temporada começar. Eles não queriam apenas performance, queriam o rosto certo para encabeçar uma nova era. E por conveniência ou convicção, esse rosto apareceu exatamente quando Hamilton começou a ser questionado. O site The Judge vai ainda mais fundo. Ele afirma que a Fórmula 1 opera com códigos. Nada é dito diretamente, mas tudo é sinalizado. A mídia é usada para introduzir o novo, enquanto o velho é lentamente apagado da memória coletiva. O bilhete dourado, dessa vez, atende pelo nome de Gabriel. Jovem, brasileiro, moldável, emocionalmente poderoso para os fãs e financeiramente interessante para o sistema. O que parece acaso é, na verdade, coreografia. Uma dança milimetricamente ensaiada para manter o espetáculo sempre vivo. A pergunta é, será que Bortoleto sabe disso? Ou ele também é apenas mais uma peça, obedecendo aos códigos invisíveis do poder? É fácil torcer por um garoto talentoso. Difícil é perceber o que ele precisa carregar nas costas para se manter de pé. Gabriel Bortoleto não é apenas um piloto em ascensão, ele virou o ponto de fuga emocional de um país inteiro. Segundo a Racer Media, Felipe Massa chegou a intervir pessoalmente nos bastidores, ligando para Binotto,
ex-chefe da Ferrari e atual figura-chave da Sauber, para garantir que o brasileiro tivesse espaço na F1. Mas por que tanta urgência? Por que tantas apostas concentradas em um só nome? Porque o Brasil, órfão de ídolos há quase uma década, precisa de um novo mito. E o sistema sabe exatamente como se aproveitar disso. De acordo com o Metrópolis, a ascensão de Bortoleto está sendo tratada com o cuidado de uma operação de marketing internacional. A imprensa o exalta, a F1 o promove e a audiência brasileira responde com paixão. Mas essa mesma paixão que constrói, cobra. Bortoleto não tem o luxo do anonimato. Cada erro seu será um golpe na esperança nacional. Cada acerto será considerado obrigação. O garoto que mal teve tempo de amadurecer já se vê posicionado como símbolo de algo muito maior que ele mesmo. E nesse jogo, o talento importa, mas o apelo coletivo importa mais. O portal Scuderia Fans lembra que outros brasileiros já viveram esse ciclo. Glória repentina, idolatria intensa, abandono silencioso. A ESPN reforça esse ponto ao comparar a recepção de Bortoleto com a de Barrichello em seus primeiros anos de Ferrari. A pergunta que fica é: será que aprendemos com o passado? Ou estamos apenas repetindo o mesmo roteiro, agora com um novo protagonista? O garoto contra a máquina, o Brasil contra o esquecimento, a emoção contra a engrenagem fria do espetáculo. Porque no fim, não é o sistema que paga o preço de um novo mito, é sempre o mito que paga por ele. No final, sobra uma dúvida que arde como combustível queimando em silêncio. Gabriel Bortoleto está mesmo sendo preparado para a glória? Ou apenas sendo embalado como o próximo produto a ser vendido ao mundo? Segundo o F1.com, ele já é o nome mais citado entre os rookies da temporada. A F1i afirma que a pressão para colocá-lo em um cockpit de elite só aumenta. Mas em nenhum momento a pergunta certa é feita: quem realmente se importa com o que ele sente? O garoto que ainda ontem sonhava em correr, hoje tem sobre si o peso de manter um sistema multimilionário girando. E se errar, será descartado. De acordo com a ESPN e o Blick, o movimento em torno de Bortoleto parece mais coordenado do que espontâneo. Do apoio de Fernando Alonso à articulação de Bernie Ecclestone, passando pelos contratos e pelos bastidores de Maranello, tudo soa como uma engrenagem precisa, como um roteiro já aprovado, apenas esperando que as cenas aconteçam. A Wikipédia em português e a Reuters reafirmam seus feitos esportivos, mas não falam sobre o que ele teve que abrir mão. Liberdade, tempo, juventude. Quando alguém é transformado em símbolo, perde parte de si para vestir o papel. E esse papel, muitas vezes, não admite falhas. A verdade? A Fórmula 1 não respeita lendas. Ela as usa. Ela se serve da paixão para gerar lucro, do talento para gerar espetáculo, do público para gerar consumo. Bortoleto pode ser tudo: herói, esperança, ídolo ou ferramenta de algo que o ultrapassa. O que o futuro reserva, ninguém sabe. Mas uma certeza ficou clara: enquanto continuarmos consumindo a narrativa como ela é servida, nunca seremos espectadores, seremos cúmplices. E a pergunta final que fica, com os olhos cravados no capacete verde e amarelo, é: até quando vamos cair nesse show? Se você chegou até aqui, provavelmente não está apenas assistindo a um vídeo sobre Fórmula 1. Você está sentindo, refletindo, percebendo que, por trás das ultrapassagens e entrevistas, existe algo muito maior em jogo. A história de Gabriel Bortoleto não é só sobre carros rápidos ou vitórias emocionantes. É sobre como um garoto brasileiro ousou desafiar o roteiro previsível que o sistema escreve para quem não nasceu nos centros do poder. Bortoleto não tem o sobrenome de peso que abre portas, nem nasceu em uma família bilionária. Mas tinha algo que muitos esqueceram que ainda vale: talento, persistência e uma paixão absurda pelo que faz.
Ele é a síntese da esperança brasileira. Um jovem de Morungaba que saiu do anonimato para ser falado nos corredores de Maranello. Mas a maior lição aqui não é sobre como vencer na pista. É sobre como resistir fora dela. Como manter sua essência quando todos querem te transformar em vitrine. Como continuar sendo humano quando esperam que você seja uma marca. E agora a gente precisa da sua ajuda. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não só porque isso nos ajuda, mas porque essa é a forma da plataforma entender que histórias assim merecem ser vistas. Deixamos no comentário fixado o link para o e-book Da Garagem de Morungaba ao Grid da Fórmula 1. A história real de um brasileiro que desafiou o roteiro tradicional do automobilismo. Se isso fizer sentido para você, adquira. Porque ao fazer isso, você estará não só apoiando o canal, mas garantindo que mais histórias reais, emocionantes e necessárias como essa continuem sendo contadas. E lembre-se, na Fórmula 1 da vida, quem não corre é ultrapassado. Obrigado por ter estado com a gente até aqui.